O milionário fica surpreso com as palavras de uma mendiga empregada que transformam sua vida. Henrique tinha tudo: dinheiro, carros, uma empresa que o respeitava. Mas no fundo, ele se sentia vazio. Era uma vida cheia de compromissos e desafios, mas nada que o preenchia de verdade. As sombras do sucesso o seguiam. E ele se perguntava, naquele dia chuvoso, se havia algo mais. Então, ao cruzar uma esquina qualquer, ele avistou uma cafeteria pequena e desgastada, com um cartaz que dizia Café do Amor. Intrigado, decidiu entrar. O aroma do café fresco e o calor do ambiente o acolheram como um abraço. E lá estava Sofia, uma jovem que trabalhava como garçonete. Seu sorriso iluminava não apenas o lugar, mas a própria alma de Henrique. Enquanto ela atendia os clientes, seu olhar se fixava em sua mãe, Mariana, que se sentava em uma mesa ao fundo, com os cabelos desgrenhados e um semblante sereno, mesmo em meio à sua luta contra o câncer. A determinação e a força delas em... Henrique se sentiu atraído. Ele se tornou um cliente habitual, e cada vez que entrava na cafeteria, algo mudava dentro dele. A vida daquela mãe e filha o cativava. Ele se percebia levando um pouco daquela surpreendente luz para sua própria rotina. Mas a realidade não tardou a se mostrar. Paula, a irmã de Mariana, apareceu como um turbilhão, carregando nas mãos um processo que ameaçava tirar Sofia de perto da mãe. Era uma batalha judicial feroz, e Henrique assistiu, impotente, enquanto as tensões aumentavam. "O que você tem a ver com isso?" Pessoas sussurravam ao seu redor. Mas Henrique sabia. Ele não estava apenas do lado de Mariana. A vida delas havia preenchido um vazio que ele carregava há anos. Decidido a ajudar, começou a planejar a reforma do café, sonhando em transformá-lo em um espaço acolhedor para famílias que, como Mariana e Sofia, estavam enfrentando dificuldades. No entanto, o desafio se revelava muito mais complexo do que ele imaginava. Enquanto se preparava para o dia da audiência, um nó se formava em sua garganta. Mariana estava prestes a provar seu valor como mãe. Mas um segredo obscuro de Paula foi revelado na última hora, mudando o jogo de forma inesperada. Henrique teve que escolher até onde ele iria para proteger aquelas que aprendera a amar. O futuro de Sofia e Mariana agora dançava em uma linha tênue entre amor e injustiça, e a incerteza pesava no ar. Enquanto a audiência se desenrolava, ele percebeu que estava cada vez mais entrelaçado nas vidas delas, e tudo o que pensava saber sobre amor e família estava prestes a ser testado. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Enquanto a audiência se desenrolava, a tensão no ar era palpável. Henrique estava fixado na figura de Mariana, seus olhos cheios de esperança e ansiedade. O juiz começou a fazer perguntas, a atmosfera pesada como chumbo. A defesa de Paula se apresentava forte, repleta de argumentos que pareciam ameaçar o que ele tanto queria proteger. Ele se sentia em uma batalha pela vida de Sofia e a dignidade de Mariana. Mas, de repente, algo aconteceu. O som de um celular tocando cortou o silêncio da sala. Todos se viraram, os olhos focados em Paula, que estava ali, paralisada. O telefone vibrava insistentemente em sua bolsa. A expressão dela passou de choque para pressa. Ela rapidamente o retirou e, ao olhar a tela, gelou. A cor esvaiu de seu rosto, transformando sua raiva em um medo profundo. A audiência estava agitada, murmúrios se espalharam. "Não pode ser", ela sussurrou, quase que inaudível. O juiz exigiu silêncio, mas a atmosfera estava prestes a se romper. Então, como se um raio tivesse atingido a sala, Paula desabou em lágrimas. Eu tenho que ir. Ele está." As palavras desembaraçavam-se, uma confusão de emoção e desespero. Uma murmuração crescente tomou conta dos presentes. O juiz batia com o martelo, mas ninguém parecia ouvir.
Henrique ficou atônito. O que era tão urgente que poderia interromper um momento tão crucial? E antes que pudesse processar a situação, Paula, em um ato impulsivo, virou-se e saiu correndo da sala, deixando todos sem palavras. Ele sentiu um nó na garganta. Aquilo poderia ser a sua chance. No entanto, quando o juiz estava prestes a prosseguir com a audiência, a porta se abriu novamente. Um homem alto e robusto entrou, claramente em desespero. Ele correu até Paula e a agarrou pela mão, seus olhos cheios de preocupação. Henrique não conseguiu reconhecer o homem, mas a expressão de Paula mudara para terror. "Eles me encontraram, Paula. Precisamos ir agora." As palavras ecoaram com uma urgência que fez o estômago de Henrique virar. O que esse homem queria? O que eles estavam escondendo? Ele tinha perdido a noção da audiência. Os gritos de sustentação que Mariana e a defesa de Sofia se tornaram uma cacofonia distante. Ele se levantou, quase sem pensar, e saiu atrás deles. A cena progredia, um tumulto na sala, olhares confusos e nervosos dos presentes. As murmurações se intensificavam, e Henrique não sabia o que fazer. Ao alcançá-los, ele ouviu o homem sussurrar algo que fez o mundo de Henrique desmoronar. "Nós não temos tempo." "Paula, a máfia está atrás de você. Eles descobriram tudo." O impacto das palavras soou como um trovão na cabeça de Henrique. Máfia? Segredos obscuros? O que Paula e Mariana realmente escondiam? A adrenalina jorrava em suas veias. A poeira do mistério subia mais e mais. Ele estava dentro de um jogo muito maior do que imaginava, afetando vidas que ele estava tentando ajudar. A luz do dia parecia ofuscar-se numa escuridão avassaladora, enquanto ele lutava para entender a nova realidade. Mariana e Sofia estavam realmente em perigo. Mas de quem? E qual o papel de Paula em tudo isso? O que viria a seguir se desdobrava como uma encruzilhada, e a vida de todos estava prestes a mudar, mais do que ele poderia imaginar. Enquanto se perguntava se deveria se envolver ainda mais, o medo apertava seu peito. E a única certeza que tinha agora era que a batalha estava apenas começando. Henrique estava paralisado, sem saber como agir. O homem que havia invadido a sala tinha uma aura de desespero que o envolvia, e sua mente girava em torno das palavras que acabara de ouvir. A máfia estava atrás de Paula? O que isso significava para Mariana e Sofia? O pânico se espalhou por seu peito enquanto as portas se fechavam atrás dele. Ele não podia deixar isso acontecer. Sem pensar, ele se aproximou deles. O homem, agora em uma conversa silenciosa e urgente com Paula, virou-se a tempo de vê-lo. Um olhar ameaçador surgiu em seu rosto, como se dissesse, afaste-se. Mas Henrique não podia recuar. Antes que pudesse formular qualquer palavra, ele perguntou, sua voz firme, mas sufocada. O que está acontecendo? O que você fez? Paula, olhando de um lado para o outro, parecia um pássaro encurralado. Os olhos dela estavam arregalados. O medo era palpável. Henrique, você não entende. Isto é perigoso. As palavras dela saíram como um sussurro tremido, mas algo em sua expressão fez sua confiança vacilar. Foi então que, inesperadamente, a porta da audiência foi aberta novamente, e um outro homem entrou. Diferente do primeiro, ele tinha uma presença imponente, e sua atenção estava fixada em Paula. A sala congelou. As vozes se calaram e a tensão era quase física. Ele era alto, a pele marcada por cicatrizes e um olhar de predador. Quando ele falou, a voz saiu como um trovão. Você realmente achou que poderia se esconder? Henrique sentiu o coração acelerar. Este era um novo nível de perigo, algo mais sombrio. Paula encarou o homem. O terror em seus olhos era tão evidente que Henrique poderia sentir suas entranhas se revirando. O homem avançou. Você tem algo que me pertence. É hora de devolver. A fúria no seu olhar prometia consequências devastadoras. Henrique olhou para Paula tentando entender. O que você esconde? Sobre o que ele está falando? A voz dele foi elevada, mas o medo não escapava. Paula parecia perdida. Suas mãos tremiam.
Mas foi a resposta dela que deixou o mundo de Henrique de cabeça para baixo. Eu não queria que você soubesse. Ela começou, a voz falhando. Mas a verdade é que Sofia não é minha filha. Ela é filha de Mariana. Mas o pai dela é ele. Ela apontou para o homem ameaçador e ele sorriu com satisfação. A revelação atingiu Henrique como um golpe. O homem na sala era o pai de Sofia? O que isso significava? Ele havia inserido sua vida nessa confusão e agora tudo mudava. Ele estava mais envolvido do que jamais imaginara. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover e ele percebeu que a luta por Sofia não era apenas uma questão de um vínculo maternal, mas algo muito mais complicado. O homem balançou a cabeça. Paula, você sabe que sua hora chegou. Não faça isso mais difícil. Ele se aproximou e Henrique sentiu como se houvesse periculosidade no ar. A sala estava cheia de murmúrios. Todos olhavam para essa cena, a chiadeira de tensão preenchendo o espaço. Alguém sussurrou. Isso é uma loucura. A adrenalina pulsava. Henrique não podia deixar que isso acontecesse. Ele avançou, decidido. Não, você não pode levá-la. As palavras saíram como um grito, ecoando pela sala. O homem virou-se, surpreso pela audácia de Henrique. E quem você pensa que é? O herói? Sai fora! O desprezo era breve, mas suficiente para Henrique perceber que a situação havia ficado muito pior. Ele tinha mais a perder do que imaginava. O que esse homem faria se não obedecessem às suas exigências? O medo se mesclava com a determinação. Ele não sabia se estava pronto para a batalha que estava prestes a começar. Enquanto as emoções borbulhavam, uma nova reviravolta se aproximava. O juiz, já confuso com toda a situação, começou a insistir por calma. Mas o clima de tensão aumentava. Paulo estava à beira das lágrimas e Henrique sabia que tinha que tomar uma decisão. Deveria proteger Sofia, mesmo que isso significasse enfrentar a máfia? Ele havia entrado em seus corações, mas agora essa conexão seria sua salvação ou sua condenação. Ele olhou para Paula e em um momento de clareza disse: seja o que for que você tenha feito, vamos enfrentar isso juntos. Mas no fundo ele se perguntava até onde ele iria para proteger aqueles que agora significavam tudo para ele. O que realmente aconteceria a seguir? Naquelas frações de segundo cheias de dor e suspense, todos perceberam que a batalha estava apenas começando. Henrique estava paralisado, sem saber como agir. O homem que havia invadido a sala tinha uma aura de desespero, e sua mente o girava em torno das palavras que acabara de ouvir. A máfia estava atrás de Paula? O que isso significava para Mariana e Sofia? O pânico se espalhava por seu peito enquanto as portas se fechavam atrás dele. Ele não podia deixar isso acontecer. Sem pensar, ele se aproximou deles. O homem, agora em uma conversa silenciosa e urgente com Paula, virou-se, a tempo de vê-lo. Um olhar ameaçador surgiu em seu rosto, como se dissesse: afaste-se. Mas Henrique não podia recuar. Antes que pudesse formular qualquer palavra, ele perguntou, sua voz firme, mas sufocada: o que está acontecendo? O que você fez? Paula, olhando de um lado para o outro, parecia um pássaro encurralado. Os olhos dela estavam arregalados, o medo era palpável. Henrique, você não entende, isto é perigoso. As palavras dela saíram como um sussurro tremido, mas algo na expressão dela fez a confiança de Henrique vacilar. Foi então que algo inesperado aconteceu. A porta da sala se abriu com um estrondo, revelando um terceiro homem, alto, com um terno preto e uma expressão feroz. Ninguém esperava por ele, e em um instante, toda a atenção se virou para essa figura assustadora. Ele parecia ter o poder de calar a sala com sua presença, e o ar ficou pesado com a tensão. Eu sabia que vocês estariam aqui. Ele começou, olhando diretamente para Paula. Você não deveria ter vindo, Paula. Isso é maior do que você entende. A voz dele era baixa, mas cortante, como um fio de aço. Henrique sentiu a adrenalina subir, um estremecer de nervos, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Você não pode esconder por mais tempo.
Henrique ficou perplexo. Do que você está falando? O que está acontecendo aqui? Mas, antes que pudesse ganhar uma resposta, o homem avançou e pegou o braço de Paula, puxando-a para perto. Os olhos de Paula se encheram de lágrimas. Por favor, não, eu não fiz nada errado. E então, em um instante de desespero, ela virou-se para Henrique, como se ele pudesse salvar tudo. Henrique, eu preciso te contar a verdade sobre tudo. Henrique estava prestes a perguntar o que ela queria dizer, quando o homem que a segurava lançou um olhar ameaçador. A verdade? Você realmente acha que agora é o momento de revelações? Você sabe bem o que vai acontecer se abrir a boca. E sem aviso, ele puxou uma arma do bolso. O ar pareceu parar. A audiência estava em choque. Algumas pessoas gritando, outras tentando sair da sala. Henrique sentiu seu coração disparar. Não se aproxima dela. Ele gritou, a urgência tomado conta de sua voz. Mas o homem apenas sorriu. Um sorriso que fez o sangue de Henrique gelar. E você acha que pode me parar? Se você soubesse a verdade, talvez não estivesse tão disposto a se intrometer. Ele virou o olhar para Paula. Capacidade de um caçador. Você não pode deixar que ele descubra, Paula. Isso significaria o fim. E a reviravolta verdadeira aconteceu. As palavras dele ecoaram na mente de Henrique. O que ele realmente sabia? O homem olhou diretamente para Henrique e disse: Você realmente se tornou parte disso. Mas você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Então, em um movimento rápido, a porta atrás do homem se abriu novamente. E um grupo entrou, cada um com uma expressão determinada. Era impossível. Eles não eram apenas seguranças. Eram pessoas do passado que Henrique nunca pensou que veria novamente. E entre eles estava alguém que o fez sentir um frio na espinha. Seu ex-sócio, Carlos, que havia desaparecido há anos. Henrique, Carlos disse calmamente, é hora de você saber a verdade. Você não está apenas lutando para salvar Mariana e Sofia. Você é parte do que está acontecendo. O choque foi profundo. A revelação derrubou tudo que Henrique achava que sabia. Seus olhos vasculharam o rosto de Paula, que estava em lágrimas, e então, em um piscar de olhos, ele percebeu que cada escolha dele até agora estava enredada em algo muito mais sombrio e complicado do que ele poderia imaginar. O que ele realmente significava para aquele mundo sombrio? O que ele nunca soube sobre sua própria vida, sua própria família? A tensão aumentava. Qual era o papel que ele desempenhava nesse jogo? O medo e a urgência se entrelaçavam num nó na garganta. A batalha agora não era apenas pela proteção de Sofia, mas pela verdade sobre ele mesmo. E com isso, Henrique sentiu que a tempestade estava apenas começando. Henrique estava paralisado, sem saber como agir. O homem que tinha uma aura de desespero puxava Paula de forma possessiva. Carlos, seu ex-sócio, com um olhar decidido, abriu a boca para falar. Mas foi interrompido por outro som. O barulho divertido de um celular tocando, mas era o toque de um alarme, uma sirene. A tensão na sala aumentou. O homem ameaçador apertou ainda mais o pulso de Paula, sua expressão de raiva se transformando em pavor. Precisamos sair daqui, ele gritou, perdida a compostura. Henrique não sabia do que se tratava, mas os rostos ao redor, agora aterrorizados, o faziam sentir que algo terrível estava prestes a acontecer. A porta da audiência se escancarou mais uma vez. Entrou um grupo de homens de terno. O ar em volta deles era frio. As expressões mostravam que estavam ali para trazer problemas. Não, isso não pode estar acontecendo. Murmúrio se espalhou pela sala. O homem ao lado de Paula começou a empurrá-la na direção da saída. Mas algo dentro de Henrique o fez agir. Ele não podia deixar que levassem Paula. Ele não podia deixar isso acontecer. Pare. O que você quer? A urgência em sua voz fez com que todos na sala focassem nele. O homem se virou, a raiva dançando em seus olhos. Você não faz ideia do que está lhe dando, garoto. Mas antes que ele pudesse responder, Carlos deu um passo à frente, seus olhos frios e calculistas. Henrique, ouça. O que você não sabe é que a linha entre o bem e o mal já foi cruzada.
e você pode ser a única chance de salvá-las. As palavras de Carlos eram como um eco distante, mas a confusão apenas aumentava. Salvar quem? Pela primeira vez, Henrique se sentiu como um estranho em sua própria vida. Ele tinha se envolvido com Paula, mas o que ela estava escondendo? Ouvindo o barulho da sirene crescer, uma ideia aterradora começou a tomar forma. O homem que ameaçava Paula tinha algo que ver com o passado obscuro de Carlos. Você não pode, começou Paula, as lágrimas escorrendo como um rio em seu rosto. Você não entende o que está em jogo. Mas a urgência crescia e a dúvida começou a apertar o peito de Henrique. Antes que pudesse processar tudo isso, o homem de terno com a presença poderosa fez um gesto e os seguranças avançaram. Um deles agarrou Henrique do lado, enquanto o outro tentava arrebatar Paula. E foi nesse momento que a reviravolta apareceu. Sem aviso, o homem que ameaçava Paula sorriu de forma sinistra, enquanto ativava um pequeno dispositivo em seu pulso. Uma explosão ensurdecedora cortou o ar. O que parecia ser um alarme apenas anunciava estava prestes a se concretizar. Uma sala cheia de pessoas, e de repente tudo se transformou em caos. O chão tremeu como se o mundo estivesse desmoronando. Ouvindo gritos e o som de vidro quebrando, Henrique viu as pessoas amontoando-se em bloqueios, tentando encontrar alguma saída. Mas em meio ao tumulto, algo inacreditável ocorreu. O homem de terno foi atingido por algo invisível, um golpe do nada. Ele caiu no chão, a expressão de terror agora fixada em seu rosto. Surpreendido, Henrique olhou para o local de onde o ataque partira e, para seu choque, viu algo que parecia um drone sobrevoando a sala, com uma câmera apontando diretamente para eles. Não, sussurrou Paula, seus olhos mais arregalados do que nunca. Eles estão tentando nos silenciar. Eles sabem mais do que pensávamos. Henrique sentiu o peso do coração disparar. O que estava acontecendo de verdade? Quem estava por trás de tudo isso? A sala se tornava um teatro de terror, e Henrique percebia que não só a luta pela custódia de Sofia estava em jogo, mas sua própria vida, e a verdade sobre quem ele realmente era. Ele ficou paralisado com a possibilidade devastadora que agora pairava no ar, os relacionamentos que tinha construído, a confiança que depositou em Paula, e até mesmo a conexão com Carlos. Agora, tudo parecia um grande jogo de peças enredadas, e ninguém realmente confiava em ninguém. A explosão de luzes e a confusão apenas aumentavam. O drone continuava a filmar a cena, capturando tudo. E Henrique soube que esse dia não se esqueceria tão facilmente. Em meio ao pânico, ele percebeu algo. Tudo estava prestes a mudar, e já não havia como voltar atrás. As consequências seriam imensas. Ele precisava descobrir o que mais estava escondido. O que mais estava em jogo. E quando ele olhou para Paula, as palavras de Carlos ecoaram em sua mente. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. O som ensurdece. O homem de terno olhava para ele, um olhar de desdém estampado na cara. Paula, com lágrimas escorrendo, estava à beira do desespero. Ele precisava agir, precisava entender o que estava em jogo. Henrique! Paulo gritou, puxando de volta para a realidade. Você não pode ficar aqui. Precisamos sair. Mas a adrenalina não deixava Henrique pensar com clareza. Ele só conseguia olhar para o drone sobrevoando a sala. Sabe-se lá quem estava por trás dele. Mas isso não importava nesse momento. A cada segundo que passava, o perigo aumentava. Para onde você vai? O homem começou a se mover em direção a eles. A arma ainda em punho. A sala estava em caos. As pessoas gritavam e tentavam sair. Mas para ele, parecia que tudo estava se movendo em câmera lenta. E como se o tempo tivesse que esperar o que estava prestes a acontecer, um grito cortou o ar. Henrique, agora! Paula puxou seu braço com força, seus olhos cheios de uma mistura de pavor e urgência. Ele hesitou, mas a determinação dela foi suficiente para fazê-lo seguir. Eles começaram a correr, passando pelo tumulto de pessoas desesperadas. Mas o homem sussurrou algo em voz alta e clara, o que fez Henrique congelar. Vocês não podem fugir da verdade. O que ele disse ressoou em sua mente. A verdade? Que verdade? O que ele realmente sabia sobre tudo isso?
o que Paula havia escondido. Na corrida, ele sentiu um nó na garganta. Ele precisava de respostas. Enquanto eles se afastavam, algo inexplicável aconteceu. Uma figura conhecida surgiu do meio da multidão. Um rosto que ele nunca esperaria ver ali. Era Alberto, um velho amigo de sua infância, e mais chocante, o último que havia visto perto do seu ex-sócio Carlos. Alberto sempre teve uma ligação com o submundo, mas Henrique não conseguia conectar os pontos. Henrique, o que você está fazendo aqui? Alberto chamou, mas seu tom cheio de preocupação fez o coração de Henrique disparar ainda mais. Alberto, você precisa nos ajudar! Ele quase gritou, mas a confusão misturava-se com medo. O que Alberto tinha a ver com isso? Mas a sua família. Alberto hesitou, mas as palavras morreram em sua boca. Ele olhou para Paula e depois para o homem que os perseguia. Dê-me suas mãos, agora! Como numa espécie de transe, Henrique e Paula se agarraram a Alberto, que os puxou em direção a uma porta lateral. Era um plano arriscado, mas não havia outra opção. Enquanto corriam, o alarme ainda rugia, mas parecia distante agora. O brado de Alberto ecoava por cima do caos. Não podemos parar! As coisas vão ficar piores. E foi então que, em uma fração de segundo, um tiro ressoou no ar, ecoando como um trovão. O homem de terno havia disparado o que poderia ser o golpe fatal. Henrique parou, a adrenalina estourando em seu corpo. Paula gritou, e ele se virou, o rosto dela pálido como uma folha. A realidade de que poderiam não conseguir escapar começou a assombrá-lo. Mas antes que pudesse agir, algo inesperado aconteceu. Alberto, em um movimento rápido, puxou uma corrente de ferro que havia soltado em uma bolsinha do bolso e disparou em direção ao homem, acertando-o no braço e fazendo-o disparar a arma para o teto. Henrique e Paula ficaram atônitos. Nesse momento, algo dentro dele começou a quebrar. O que estava acontecendo? Como Alberto sabia que aquele momento viria? Ele percebeu que precisava de respostas. O que era esse passado sombrio que o cercava? O que Alberto sabia que ninguém mais sabia? Henrique, a verdade é mais complicada do que você imagina. Você precisa entender. Alberto começou, mas foi interrompido pelo som de sirenes se aproximando. Ele jogou uma de suas mãos na direção do caos que se desenrolava atrás deles, e em um momento de clareza, Henrique sentiu a urgência da situação. Não poderia escravizar sua mente com perguntas sobre o passado. Ele se virou para Paula. Você está bem? Precisamos continuar. E nesse instante, a expressão dela mudou. Uma sombra de dor cruzou seu rosto, revelando um segredo ainda mais profundo. O que ela estava escondendo? Ele saberia em breve, mas a verdade agora parecia sorrateira, quase perigosa. E assim, enquanto eles fugiam do que parecia ser o inferno, algo dentro de Henrique se partia, uma revelação pairando no ar. As respostas estavam mais próximas do que podiam imaginar, e em algum lugar no meio do caos, a verdadeira natureza dos relacionamentos e segredos se desenrolava, prestes a explodir, deixando dúvidas ainda mais profundas no caminho. A batalha por Sofia não era apenas uma questão de amor, era uma questão de identidade, e o que viria a seguir mudaria tudo. Henrique estava paralisado, sem saber como agir. O homem que ameaçava Paula tinha um olhar intenso, e o caos em torno deles vibrava como uma bomba prestes a estourar. Alberto puxava-os em direção a uma saída, mas a angústia embrulhava o estômago de Henrique. O que aconteceria agora? Eles estavam fugindo. Mas do quê? Ou de quem? Não podemos continuar assim, gritou Paula, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não entende, Henri. Precisamos resolver isso imediatamente. O som de uma sirene se aproximava, e Henrique estava prestes a perguntar o que mais havia se escondido no passado dela, quando de repente uma voz familiar cortou o ar. Henrique! Era Sofia. Ele virou-se e viu a pequena correndo em sua direção, trazendo consigo uma onda de confusão e pavor. Ela estava aqui? Como poderia? Eu estou bem, eu estou com a Mariana, ela gritou ofegante. O que estava acontecendo? Por que ela estava ali? E então uma barreira invisível se quebrou na mente de Henrique. O que ele pensava ser uma luta pela guarda de Sofia,
agora envolvia mais do que imaginava. Seus pensamentos dançavam, tentando encaixar as peças soltas. Mas antes que pudesse reagir, um novo homem entrou na sala, alto, musculoso, com uma expressão feroz e um olhar fixo em Paula. Margot! Ele chamou, com uma voz que soava como veneno. Onde você tá, Margot? Henrique ficou confuso. O que era isso? O homem ignorou o caos e focou em Paula, que estava paralisada. O resto do mundo desapareceu enquanto todos observavam, atônitos. Você não pode escapar de mim. Eu sempre soube que você voltaria. Ele deu um passo à frente e o ambiente se transformou em uma tempestade de tensão. Margot? Que Margot? Henrique balançou a cabeça, como em carroção de emoções. Ele olhou para Paula, tentando entender. É você? Seu nome é Margot? O rosto de Paula se contorceu, pálido como um fantasma. Henrique, não é o que você pensa. Eu posso explicar. Suas palavras saíram misturadas, e Henrique não sabia se devia ouvir ou correr. O homem, que se apresentou como um fazendeiro da máfia, avançou. Você achou que poderia me deixar? Que sua vida poderia ser normal? Eu não deixarei isso acontecer. Ele esticou a mão e outro tiro disparou. O estrondo ecoou e o pânico reinou. Sofia gritou e Henrique a pegou em seus braços, instintivamente protegendo-a. A sala virou um verdadeiro caos, mas no fundo, tudo estava claro agora. O passado de Paula, ou Margot, nunca foi simples, e as mentiras estavam aos poucos aparecendo. Henrique, Paula suplicou, as palavras embargadas. Eu juro que não sei como isso tudo aconteceu. Eu só queria proteger. Eu só queria que Sofia estivesse em segurança. Então, como se a verdade estivesse à tona, uma conexão estourou na mente de Henrique. Ele se lembrou de Carlos. As conversas obscuras que tiveram sobre segredos de família, planos antigos e conexões com o crime. Ele olhou para Paula e, em seu olhar, viu a verdade. O ciclo estava se repetindo. Ela não era apenas uma mulher perdida. Era parte de algo maior. Você é a filha do chefe, não é? A Margot que todos mencionavam. Henrique percebeu que o homem não estava lá apenas por acaso. Era uma questão de poder, e a história que ele havia se pegado para contar foi envolvida por uma teia de traições e revelações. A tensão crescia cada vez mais. Você me traiu? O homem perguntou, enfrentando a verdade. Nossa vida decepcionou você? Eu sempre soube que você se sentiria assim. Você acha que pode sair dessa? Henrique segurou Sofia mais perto, a mente girando nas revelações. Ele percebeu que o caminho para salvar Mariana e Sofia não seria simples e que suas próprias escolhas agora poderiam levá-los a um lugar muito escuro. O homem preparou o disparo novamente, mas dessa vez, algo dentro de Henrique mudou. Ele sentiu a determinação crescer e, em um ato de desespero e coragem, avançou novamente. Não! Você não vai levar mais ninguém. Então surge um outro som, um silêncio quase ensurdecedor, como se o tempo tivesse parado. Todo mundo olhou, paralisado, enquanto a verdade se desdobrava diante deles. O homem não estava sozinho. Outros apareceram na porta, cercando-os, e Henrique percebeu que essa luta estava longe de acabar. As escolhas que ele faria agora poderiam mudar tudo, e a última pergunta pairava no ar. Até onde ele iria para proteger as pessoas que amava e a verdade que tanto precisava entender? Henrique estava paralisado, sem saber como agir. O homem estava prestes a disparar, e o ar parecia congelar ao redor deles. Paula estava cheia de lágrimas, medo e desespero. A tensão era tão intensa que Henrique mal conseguia respirar. Ele agarrou Sofia mais forte, tentando protegê-la do que estava prestes a acontecer. Pare! Gritou ele, com a voz mais alta e mais firme do que achava que conseguiria. O homem hesitou, mas a raiva ainda refletia em seus olhos. O ambiente ficou em suspenso. Então algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz e som irrompeu da porta, iluminando a sala e fazendo todos se virarem. Um grupo de homens armados invadiu o local, todos uniformizados com coletes à prova de balas, prontos para agir.
Era como se um exército tivesse chegado. O coração de Henrique disparou. O que estava acontecendo? Saia da frente! Gritou um dos novos homens, enquanto rapidamente se posicionava em um canto. O caos tomou conta de novo. Mas agora ele não tinha certeza se eram os amigos ou os inimigos. Tudo girava ao redor dele. Henrique, eles estão aqui para nos pegar! Paula gritou, e ele pôde ver o desespero em seu olhar. Mas o que era mais chocante foi quando um dos homens uniformizados se aproximou e arrancou a máscara do rosto. Margot, o que você fez? A voz era familiar, e Henrique congelou. Ali estava Carlos, seu ex-sócio. Você nos colocou em risco ao se envolver com ele. Agora tudo parecia se encaixar, mas a dor nas costas de Henrique aumentou. Ele tinha que entender o que estava acontecendo. Os homens armados ao redor pareciam estar atrás de Paula. A sala estava em expansão e contraindo, com gritos e correria. Carlos olhou para ele e disse: Henrique, você não sabe de nada, não é? Margot tem um passado que ninguém quer que venha à tona. Ele se virou para Paula, ou melhor, Margot. O que estava acontecendo? De repente a verdade explodiu como uma bomba. Você é parte da máfia, não é? É isso que você está escondendo? Você é a filha do chefe. A expressão de Paula se alterou de uma mistura de dor e receio para uma seca resolução. Eu não queria que você soubesse. Eu só queria proteger Sofia. Você precisa entender. O desespero em seus olhos foi palpável, mas a revelação deixou Henrique tonto. Seu mundo estava desmoronando, e ele não sabia mais até onde a mentira estendia seus tentáculos. Um dos homens armados gritou: Temos que sair agora! E uma nova onda de pânico varreu a sala. Sofia estava assustada, agarrada a Henrique, e o homem de terno, o que atirou, começava a tentar se erguer. Margot, quem são esses homens? Gritou Carlos. Ele estava agora em um ponto de ignição. Todos os olhos estavam em Margot. Agora ela tinha de explicar. O vão entre segredos e verdades estava prestes a ser preenchido. Mas a angústia preenchia o ar. Carlos avançou, mas então, em um movimento inesperado, o homem de terno se levantou, furioso e descontrolado. Ninguém vai levar Margot de mim, eu não deixarei. E ele disparou em direção ao grupo de homens armados. Cuidado! Gritou Henrique, mas a reação foi instantânea. Em meio à confusão, o exato momento que todos temiam aconteceu. Um tiro ecoou e atingiu Carlos do peito. Ele caiu e o tempo pareceu parar. O pânico explodiu na sala e Henrique sentiu a terra se abrir sob seus pés. Carlos! Paula gritou, correndo em direção a ele, e a conexão emocional entre os dois se revelava a cada segundo. Henrique ficou paralisado. O que isso significava? A batalha estava apenas começando, mas a lealdade e traição era tudo o que ele tinha na ponta da língua. Sofia, com lágrimas nos olhos, puxou seu braço. Papá, o que está acontecendo? A inocência dela parecia ainda mais cortante no meio do caos. E foi nesse momento que Henrique percebeu que não era apenas a luta pela verdade, mas pelas vidas que amava. O mundo girava e tudo estava prestes a desmoronar. O que viria a seguir? A respiração de Henrique ficou pesada, com um nó na garganta. Ele não sabia até onde iria para proteger aqueles que amava. E mais ainda, o que realmente significava essa troca de segredos naquele dia. A única certeza era que a verdade estava prestes a ser revelada. E na mesma medida, tudo estava prestes a mudar. Henrique estava paralisado, sem saber como agir. O homem de terno que ameaçava Aula incessantemente já havia disparado o tiro, e o eco do barulho reverberava pelo ar pesado, como se o mundo tivesse quebrado em 1000 pedaços. Carlos caía, e seu olhar de choque travou na mente de Henrique. Ele mal conseguia pensar, o medo impregnou cada canto do seu ser. Carlos! Gritou Paula, correndo em direção a ele, mas Henrique também queria correr. A adrenalina disparava. Ele precisava proteger Sofia. Os gritos de pânico explodiam ao redor, mas algo dentro dele se agitou. A urgência fez seus músculos se moverem, e ele se jogou em direção a Paula e Carlos. Fique longe dele! Ele gritou, a voz tremendo. O homem de terno olhava para eles com uma fúria que parecia infinita.
Você não pode levar ela! Mas nesse instante sombrio, algo surpreendente aconteceu. Uma sombra se projetou pela porta. Era uma jovem de cabelos encaracolados, com um olhar decidido. Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, ela ergueu uma arma e disparou, acertando o homem de terno no peito. A sala ficou em um silêncio absoluto. O impacto do tiro ecoou como um trovão. Henrique congelou. A jovem se aproximou rapidamente, suas intenções parecendo claras, mas seus olhos estavam cheios de frieza. Margot, nós precisamos ir, agora! Sua voz era firme, cheia de urgência. Como se isso não fosse suficiente, ela se virou para Paula. Você tem que vir conosco. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Quem é você? Perguntou Henrique, a confusão se transformando em medo. Tudo parecia um jogo de xadrez, e ele era apenas uma peça movida sem aviso. Você conhece a Margot? A jovem ignorou sua pergunta, focada em Paula. Você não pode negar mais. O nosso tempo acabou. E enquanto falava, ela iluminava a verdade, como uma lâmpada acendendo em meio à escuridão. A tensão preenchia o ar. Carlos se esforçou para levantar a cabeça, e uma gota de sangue escorreu de seu lábio. Quem? Quem é você? O medo tingia suas palavras. Sou Renata, sua irmã. A explosão de suas palavras ressoou como uma bomba. Todos ficaram em choque. Henrique sentia seu coração falhar. Irmã? Como assim? Paula olhou para Renata, a expressão misturando choque e negação. Não, isso não é possível. Você não pode ser. Eu sou, e você sabe disso. Nossos pais estavam envolvidos com a máfia. E essa vida que você está vivendo é apenas uma máscara. Você tem de enfrentar a verdade. Renata avançou, mantendo o olhar firme, mas Paula estava desmoronando. As murmurações começaram a agitar a sala novamente. Henrique mal conseguia entender tudo, mas a revelação mudara tudo. Se Renata era realmente irmã de Paula, então a conexão deles estava em uma dimensão de traição muito mais profunda do que ele imaginara. Carlos estava no chão, lutando contra a dor. O que aconteceu com os nossos pais? Sua voz ecoou, questionando um passado obscuro que os envolvia. O terror subiu pelo corpo de Henrique. Não era apenas a luta pela guarda de Sofia. Era mais uma guerra de segredos familiares. Eles estão mortos. Você sabe disso, gritou Renata. E se não agirmos rapidamente, o que resta de nós acabará da mesma forma. Forçando a situação, ela olhou em volta. Precisamos sair, antes que seja tarde demais. O ambiente estava elétrico. Henrique sentiu o peso de cada palavra. A luta não era apenas para salvar Mariana e Sofia, mas para lidar com um passado que envolvia mentiras e segredos familiares. A cada segundo, a verdade os envolvia, como uma tempestade. Mas como assim? Começou a dizer Henrique. Então, sem aviso, o homem de terno se levantou. Ainda determinado, ele olhou para Renata. Você não deveria estar aqui. O estômago de Henrique revirou. Que jogo era esse? Seria uma armadilha? Ele necessitava proteger Sofia, e a sala encheu-se com vozes confusas, clamores, um tornado de emoção. E enquanto a confusão tomava conta, a única certeza que Henrique teve foi que tudo estava prestes a mudar. As revelações não eram completas. E o que viria em seguida provavelmente desafiaria tudo o que ele acreditava saber sobre família, amor e lealdade. O futuro deles estava em dúvida, e a batalha só estava começando. A sala explodiu em caos. Renata, com a arma ainda em punho, olhava para todos. A tensão no ar era palpável. O homem de terno estava caído, mas mesmo assim, o medo ainda pulsava como um coração acelerado. Carlos seguia no chão, ferido, e as lágrimas de Paula brotavam como um rio revolto. Henrique se perguntava o quanto ainda suportariam. Margot, você não tem ideia do que está fazendo! Gritou o homem agonizante, sua voz carregada de desespero. Você pode me destruir, mas não a família! Nunca! O desespero dele reverberava como vidro quebrando. Mas Renata não recuou. Essa família se baseia em mentiras. O que você quer, Margot? Continuar nesse pesadelo?
As palavras cortavam o ar, cada sílaba um golpe que mais parecia exigir resposta. Henrique sentiu seu coração apertar. Ele precisava proteger Sofia. A menina estava confusa, sua expressão refletindo um misto de medo e curiosidade. — O que está acontecendo, papai? Perguntou ela, com um olhar que queimava em seu peito. A realidade esmagadora caiu sobre Henrique. Era mais do que apenas uma luta entre mafiosos e suas mentiras. Tratava-se da vida de sua filha e das escolhas que levaram todos ali. Ali, semi-escuros na intensidade do momento, ele viu uma reviravolta ainda mais profunda. — Eu não posso deixar você sair. O homem de terno berrava, segurando a ferida num esforço desesperado para se erguer. — Você pertence a mim, Margot. Carlos, com um olhar fraco, partiu para a ação. Se você não contar a verdade, não há como você escapar do que está por vir. Ele estava lutando contra a dor, mas as palavras saíram com uma determinação clara. — Não importa, Carlos! Gritou Paula, agora Margot, sem saber que o dilema estava transformando tudo ao redor. Eu só queria salvar Sofia. Eu não queria mais essa vida. E para Henrique, aquelas revelações eram como espadas cortando o próprio passado dele. O homem de terno riu, um som amargo e doloroso. Salvar? Você a condenou. Todos vocês. E como se as palavras tivessem um peso físico. Um novo tiro ecoou na sala. A expressão de Renata se endureceu. Mas em questão de segundos, tudo mudou. As sirenes se aproximavam, um prenúncio de liberdade, e a presença de homens armados inundou a sala. O ambiente vibrava. O ar estava pesado de expectativa. Henrique se virou. — Vá! A hora de agir é agora! Gritou ele, puxando Sofia para perto. Eles correram para a saída, mas não sem olhar para Paula. — Você precisa vir também! Não eram apenas palavras para salvar, eram promessas de que eles poderiam reconstruir, mesmo que tudo estivesse em ruínas. No caminho para fora, Renata abaixou a arma hesitante, o fogo em seus olhos agora cintilando com intensidade ardente. — Vocês têm que despistar a máfia. Eles não vão desistir facilmente. A adrenalina corria enquanto eles deixavam a sala e se direcionavam para a liberdade. A luz do dia parecia inesperada, como se um novo começo estivesse diante deles. Em meio à confusão, uma nova luz brotou. A verdade estava no ar. Eles não tinham todas as respostas, mas um novo caminho se abria. Uma nova chance de reescrever suas histórias. Henrique sentiu um nó na garganta, e a dor do passado misturava-se à esperança do presente. — Nosso futuro não será definido por mentiras, disse ele, encarando Paula, mas pelas escolhas que fazemos agora. E assim, enquanto o barulho do mundo voltava aos seus ouvidos, ele se lembrou de que a vida é feita de escolhas, e mesmo em meio a caos, a chance de uma nova perspectiva pode oferecer a saída que nunca pensaram ser possível. A moral? A vida é um emaranhado de escolhas e consequências. O que a ambição pode destruir, o amor pode reconstruir. Por isso, a cada escolha, lembre-se, a verdade pode ser dolorosa, mas ela é sempre libertadora. E agora, um pedido. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.